bem? Tava aqui falando um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. E não vou desativar os comentários, Ju, porque eu pensei de repente que as pessoas podem, né, se alguém quiser uma informação, ou acrescentar alguma coisa, ou trazer um olhar adicional, acho que é legal também, né? Combinado. Acho que é bacana ter essa interação também. Eu desenvolvi um roteirinho aqui que eu vou tentar segui-lo para a gente não deixar de fora nenhum assunto, que eu acho que a gente tem muito assunto para conversar, né, Marina? Sim. E uma hora vai ser pouco. Muito pouco. Vai ser pouco para todo o bate-papo que a gente tem, né? Sim, sim. Então, Marina, eu queria assim, começar falando que as dificuldades da área cultural elas só foram reforçadas agora nesse momento, né? Mas historicamente a gente já acompanha aí uma dificuldade muito grande e com a falta de incentivo no geral para a área cultural e a dança, incluindo nessa categoria, né? Ao longo de muitos anos no Brasil, né? Hoje, inclusive, foi votado pelo Senado o auxílio emergencial para a cultura, né? A luta é grande, né, Marina? Sim, sim, exatamente, Ju. Eu acho que o caminho que eu diria é exatamente, primeiro, a gente começar a valorizar a arte e a cultura, né? Eu acho que o que acontece muito no Brasil, infelizmente, é a desvalorização da arte e da cultura, né? Então, durante essa luta até do auxílio, muitas pessoas indo contra o auxílio emergencial, colocando, querendo comparar, né, dificuldades. Todo mundo está em dificuldade, né? A gente está nesse momento, o mundo inteiro está sendo lesado físico, emocional e economicamente, né? E a área da cultura vai ser uma das últimas a voltar, né? Então, acho que o último setor a retomar vão ser os grandes eventos culturais, artísticos, onde a gente tem aglomeração de pessoas, né? Então é uma área que está sendo muito prejudicada, mas é bem isso que você falou, começa há muito tempo lá atrás e vem perdurando isso ainda a desvalorização do setor, né? A cultura, sem a cultura a gente não tem história, né? Ela é a preservação da história e a construção de um futuro, né? Então sem a arte, sem a cultura a gente não tem questionamento, a gente não fala sobre o que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso papel, né? Então a arte e a cultura ela traz isso, né? Pra gente conhecer de onde a gente veio, saber nossas raízes, conhecer nossa história, senão a gente não teria nada, né, se não tivesse a cultura. E hoje a gente está construindo a história de amanhã, né? Então isso é muito importante. Até uma das coisas que muitos artistas colocaram nesse momento esse tempo de pandemia, a arte foi essencial para a saúde mental, né, de todo mundo. Todo mundo está assistindo um filme, ou está lendo um livro, ou está escutando. Até um entretenimento para as pessoas nesse período de reclusão social. Exatamente, porque acolhe, né? A arte, ela tem a sua leveza e tem a sua denúncia, né? O seu questionamento. Então, ela é uma voz e ela também é uma voz de afeto, né? Ela traz isso, assim. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa ainda continuar trabalhando na educação, na formação dessas pessoas, formação de plateia ainda, de pessoas cidadãos e cidadãs que valorizem a arte e a cultura e que isso, em cidadania, chegue também ao poder público, né? Porque é exatamente isso, assim. Eu não consegui acompanhar online, eu acompanhei a votação no começo, começou às 2 horas, recebi várias mensagens aqui da notícia que eu tive, foi positiva, eu acho que foi aprovada, foi isso, né? A gente tem um projeto de lei, a 1075, que traz esse auxílio para os espaços culturais, né? Que muitos deles não vão sobreviver para esse período, que vivem de bilheteria, não vivem de patrocínio, não vivem de iniciativa privada, vivem de bilheteria, né? Então, a luta é grande. Não sabe quando poderão retomar, né? Exatamente. Então, eu vejo que a luta ela é muito grande e eu acho que a gente, como artista, esse é o nosso papel ainda, sabe? De informar e informar, né? Para que a gente junto, é isso, a gente só consegue os resultados se a gente se une e luta por eles, né? Pelos nossos direitos, né? Então... Que é um dos pilares fundamentais, né, Marina? A educação, assim como a cultura, né? Exatamente. Então a gente tem que continuar cobrando, sim, um apoio da iniciativa pública, com certeza, porque é nosso direito, né? Está dentro da Constituição, direito à arte e à cultura. E como artistas a gente tem que estar nesse papel e também de conscientizar e de trazer essa formação mesmo, assim, de trazer essa valorização do nosso trabalho como formação de opinião, como educadores através da arte, como formadores de questionadores, críticos, né? Autocrítica, né? A gente tem que estar sempre se autocriticando, se buscando, né? E a arte é isso, né? Se a gente não tem isso,
a gente simplesmente passa, né? E não olha. Então eu acho que a luta é grande, mas eu vejo um lugar, né? Uma luz, que nem como hoje, né? A gente teve esse resultado. E eu vejo também na cidadania, assim, maior união do setor, da classe, vejo várias articulações. Então é isso, assim, continuar semeando, continuar plantando, continuar para que, exatamente, para que hoje a gente está colhendo a luta de muita gente lá atrás, né? A gente hoje está sem o Ministério da Cultura, né? Mas a gente teve uma luta lá atrás, quando ele foi instituído, em 89, se não estou enganada, e hoje a gente tem muitos frutos disso e continuar semeando para que esses frutos só vão crescendo, crescendo e crescendo, né? Que as novas gerações continuem seguindo esse caminho e a gente fortalecendo a nossa vida, né? Nossa cultura, a nossa raiz. Para quem não conhece a tua história, eu sei que 1 hora é pouco agora para a gente conversar e até para citar a tua história, tem um currículo extenso, já tinha uma carreira bem solidificada em Nova York, nos Estados Unidos, até hoje tu é chamada para vários festivais internacionais de dança, muitas vezes sendo a única representante do Brasil nesses festivais, e largou tudo isso lá no exterior para vir ao Brasil para então ensinar essa cultura, esse teu propósito de vida aqui, né? Conta resumidamente pra gente como que tu vieste parar em Florianópolis, né? E esse propósito, como que tu resolveste vir aplicar no Brasil? Bom, a minha história eu vou resumir bastante, porque ela é bem longa, tem vários vieses que ela permeia, mas eu danço, né, sapateado desde criança, eu fui das pessoas que foi fazer aula nas escolas de dança, né, e dali me apaixonei pela arte, comecei a dar aula muito cedo, com 14 anos eu já estava à frente de uma sala de aula, mas não sabia ainda, né, que lugar era aquele que eu estava querendo ocupar. E ficava naquela indecisão, porque chega nessa época, principalmente na década de 90, né, que era os 17 anos de definir a vida, né, porque vem essa cobrança dos 17, 18 anos, você tem que definir sua vida, né. Então eu ficava muito insegura em muitas coisas, então eu decidi levar minha vida para um outro lugar, me formei em outra área, mas sempre em paralelo com a dança. E aí a minha ida para Nova York foi realmente assim, eu vou me jogar mesmo, eu vou tentar viver disso, assim, vou ver o que vai ser. E aí tudo fluiu, assim, né? E aí a dança pra mim foi essa ferramenta realmente de autocrítica, de buscar meu lugar, de saber onde eu tô, se eu tô coerente com o meu discurso ou não, se eu tô falando aquilo que eu realmente estou aplicando na minha vida, na minha arte, na minha voz, no meu... Então, pra mim isso é muito forte. Eu já tenho a questão da educação, pra mim é uma coisa que flui. Eu gosto de educação, eu gosto de ver o processo educacional de criança, adolescente, adulto, gosto de permear por esse lugar, assim. Então, a dança, quando eu fui para Nova York, para mim foi incrível, foi um divisor de águas mesmo, porque ali eu tive uma certeza de que aquilo era o meu lugar. E claro, não era o meu lugar nos Estados Unidos, exatamente, assim, por mais que você tá lá, Nova York, tudo acontece, 1000 eventos, tudo. Mas eu sou Brasil, assim, eu amo a nossa cultura, a nossa arte. Eu acho que a gente é riquíssimo aqui no Brasil, sabe? A nossa música, são vários Brasis, assim. Então, nesse momento, eu falei, não, eu vou voltar e vamos ver o que vai ser. E aí surgiu a oportunidade de vir aqui trabalhar, vir para Floripa, né? Porque eu sou originalmente de São José dos Campos, interior de São Paulo. Então, logo que eu cheguei de Nova York, eu vim para Floripa. E exatamente através de uma iniciativa pública, né? Que foi o edital Elizabeth Anderle, primeiro de 2009, né, que a Bia Matá foi contemplada na época e me convidou para a gente trabalhar junto. Ela já tinha fundado a Garagem da Dança em 2008 e aí eu vim trabalhar aqui com ela. E aí foi assim, aumentando só esse lugar mesmo de ter a dança como um processo de me autoconhecer porque eu acho que quando a gente se busca, a gente conhece mais a gente mesmo, mas a gente conhece mais o mundo também, né? Porque quando a gente fica só num lugar, a gente fica exatamente. Então foi a dança que me proporcionou conhecer muitas pessoas, conhecer muitos lugares, muitas vozes, sair dos meus lugares de privilégios, né? De questionar muitos lugares que estão aí. Então a dança me trouxe muito isso. Então eu quando era adolescente, eu brincava as coisas, eu falo, né? Cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Que eu falava, se um dia eu tiver uma escola de dança, eu tinha vontade, mas ainda não sabia se era isso, vai ser para semear bons valores, assim, para ter uma sementinha, assim.
E Então, na área da dança, quando tu assumiste, já veio com esse propósito, então, lindo, né? exatamente. Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar com a Bia também é uma pessoa muito engajada nessa questão social. Ela é super engajada nas questões políticas, assim, ela está à frente, defendendo a nossa classe. E a gente começou a trabalhar junto, construiu esse espetáculo, a gente trabalhou muito em 2010, 2011. E aí foi quando no final de 2011 ela resolveu passar o bastão e aí a gente foi conversar. E aí veio essa oportunidade, assim, de colocar em prática isso que para mim é muito importante, assim. A Garagem da Dança, ela é uma escola de dança especializada, ela tem qualidade técnica, ela busca desenvolver eventos maravilhosos, ela sempre busca uma produção dentro das possibilidades financeiras que a gente pode realizar, mas sempre com sonhos enormes, assim. Mas por isso, assim, pelo intuito com o intuito no ser humano, né? Então, o nosso grande foco da Garagem da Dança, e me emociona muito falar isso, principalmente pelo momento que a gente está passando, mas a missão da Garagem da Dança é, né, ser um pilar, através do ensino da dança, ser um pilar de formação de seres humanos confiantes, né, porque a dança te dá essa confiança, ela te dá o seu lugar, ela te oferece um espaço, capazes, porque você se sente capaz seja com a técnica da dança, seja do time, seja do grupo, e engajados nessa transformação social, né? Então, é muito bonito. Oh, desculpa? Ela transborda a dança em si. Exatamente. Sim, ela. A dança física e com a técnica para um propósito muito maior, né? A ideia, assim, o sonho da Garagem da Dança é exatamente esse, assim. A gente tem muitos alunos, né? Porque muitas pessoas se identificam com essa proposta, né? Mas muitos ali não vão se transformar profissionais da dança, né? Muitos vão ser médicos, engenheiros e profissionais da economia, enfim, várias vertentes. Mas o que a gente tenta trazer ali na garagem é exatamente isso, assim, dar essa formação de responsabilidade social, sabe? De saber o que é meu lugar. O meu lugar é parte de um todo. Meu lugar não é só meu lugar e eu tô fora desse todo. Não, o mundo é gente. O mundo somos todos nós. Então, a garagem traz muito isso, assim. Uma das coisas que eu falo muito, toda reunião de professores, somos 14 professores hoje na escola e 4 funcionários do administrativo. O que eu falo muito para eles toda vez é: a gente só educa sendo, né? Então, a gente só educa aquilo que a gente é. E aí faz de mim, Marina, pessoa, buscar o meu lugar, a minha coerência. Tô sendo coerente com o meu discurso? Então, não adianta eu falar para as crianças ou adolescentes fazerem isso, fazerem aquilo, serem times, serem unidos, se eu não sou unida com a minha equipe, se a gente não tem isso com a gente, se a gente não tem uma tolerância um com o outro. Então, tudo isso é muito gratificante, assim, e eu me emociono porque hoje, especialmente nesse momento, eu sinto, né, me dá a sensação de estar no caminho certo por isso, assim, porque eu vejo os adolescentes com um discurso muito bacana, assim. Eu tive uma situação que eu vou compartilhar, não sei se ela está aqui assistindo, nem sei se ela vai lembrar, mas foi a Sônia, tem uma aluna, numa época, faz uns 3, 4 anos mais ou menos, logo que a gente mudou, né, que a gente construiu, nós éramos na Garagem da Dança um prédio menor, no Santa Mônica, e aí, desde 2008, e em 2016 eu decidi ampliar, vi que estava muito pequeno e encarei uma obra em container, onde a gente mudou para a nova sede. Tive vários problemas nessa época, né? Enfim, problemas de obra normal, problemas por ser uma mulher, assumindo uma frente de equipe de vários homens, e todos os problemas que a gente ainda passa, e problemas econômicos, financeiros, de pessoas de má fé, enfim. Nesse ano a gente teve um prêmio das alunas adolescentes, que elas ganharam R$1.000 no prêmio. E aí a gente saiu de lá e eu falei: gente, vocês ganharam R$1.000, parabéns, vocês são incríveis. R$1.000, eram 23 pessoas, 22 pessoas. Falei: R$1.000, dividir para cada um não vai dar nem 50 pila. Então vamos pra pizzaria e a gente paga essa conta com os R$1.000. E uma delas simplesmente virou e falou: não, esse dinheiro tem que vir pra garagem. Aquilo mexeu tanto, porque eu falei: não, mas foram vocês que ganharam. Mas sem a garagem a gente não é nada. Exatamente. Então, nesse momento, assim, me emociona muito, porque esse é o nosso propósito, assim, transformar, trazer bons valores, que a gente olhe para o outro como parte de nós,
né? Então, a tolerância que eu tenho com o outro é a tolerância que eu tenho comigo, com a minha mãe, com meu pai, com a minha filha, com o meu tio, né? Não só gente da nossa gente, não, com o mundo afora. Então, esse olhar crítico, essa transformação social que é o grande pilar assim da Garagem da Dança, e claro, através de qualidade técnica, né? Porque a gente usa a linguagem da dança como formadores de opiniões e educadores, né? Arte e educação. É o DNA também da dança, né? Da garagem, né? Agora a gente observa isso também, acompanhando as apresentações de final de ano, né? Em que tem todo um engajamento, e eu observo muito o teu envolvimento, né, com aquilo. Eu acho que no espetáculo como um todo, né, na concepção, no tema central, as coreografias, a trilha sonora, a iluminação, o espaço cênico, as vestimentas, eu acho que é um envolvimento que quem está assistindo talvez não tenha noção do tanto de detalhes que envolve, e ficam muito centralizados na tua mente, né? Na tua cabeça, com essa concepção toda, e com a equipe, então, estruturando tudo isso que tu vem pensando e concebendo, né? Eu acho que isso é uma experiência sem igual que tu proporciona aos teus alunos, e de participar efetivamente de um espetáculo profissional com todas as suas etapas, né? Os seus ciclos que caem no dia em especial, né? E eu acho que isso é fruto de todo o seu envolvimento, né? Com a dança, com a cultura. Como que é passar essa experiência para os alunos, e como que é vê-los, então, integrados no coletivo e colocando efetivamente em prática essa base toda que tu dás ao longo do ano nas aulas, né? Então, Ju, eu acho que isso vem desse propósito de educação, de formação de pessoas, né? Porque eu acho que todo aprendizado, que é esse o nosso foco, todo aprendizado que cada um e cada uma que tem, cada um que passa pela garagem tem, é para a vida, né? Seja para ir buscar seus sonhos, porque é isso, assim, eu me inspiro ao ver as coisas que a gente vai realizando, né? Porque é um sonho, né? Viver de arte, de cultura, tem o clichê de dizer que é difícil tudo, toda a área é difícil, né? Mas é bem toda essa questão da valorização. E o que eu vejo é isso, assim, a gente traz essa inspiração. E aí, a questão dos espetáculos, eu acho que entra muito nessa questão da educação. Porque o que eu gosto de ensinar? O processo, né? Então, o processo hoje deles na Garagem da Dança é onde a gente ensina esses valores, essa base, seja tecnicamente, falando da dança em si, seja na logística de como as coisas funcionam, né? Para eu conseguir ter um vídeo que vai aparecer no final do espetáculo, a gente tem que captar hoje, a gente tem que editar, a logística de todos os processos. Então, essa base de processo que dá uma sabedoria além do conhecimento, né? Porque o conhecimento é o quê? É resolver, é fazer. Então, a gente dá os exercícios, dá a técnica, dá o time do que tem que fazer, mas participar desse processo, estar junto nesse processo, envolvido nesse processo, já está pronto para o resultado. O foco não é só o resultado final, né? Mas é o que a gente faz durante esse processo para que chegue lá. Então, o que eu vejo, assim, é o nosso olhar, assim, para essa questão de produção, é exatamente isso, envolver todos os alunos e as alunas, familiares que querem se envolver também, para realmente ver tudo que se faz, né? Começa lá em maio, toda a produção, todos os detalhes de figurino e tal, para que a gente apresente no final uma coisa profissional com os alunos, mas de uma forma profissional apresentável, né? E o que eu vejo é muito isso, assim, entra nessa questão mesmo de foco na educação, assim, de formação de seres humanos, porque eu acho que o que acho que falta hoje em dia, que aí entra na primeira questão que a gente falou sobre cultura e arte, eu acho que o que falta a gente ensinar hoje em dia e falar e trazer, tá, assim, eu acho que eu boto fé na nova geração, eu falo que falta, mas ainda falta, principalmente na nossa geração, né? Eu acho que falta a sabedoria sobre discernir os conhecimentos, porque a nossa escola, na grande maioria, ainda é baseada muito em ensinar, né, conhecimentos e passar conhecimentos, ensinar e falar fatos. E o que eu faço com esses fatos, né? O que eu faço com eles? Se eu não conseguir ter uma autocrítica
do que esses fatos me trazem, o que eu posso fazer para engajar nisso ou engajar naquilo. Então, isso eu acho que na Garagem da Dança, envolver os alunos em todos esses processos de criação, de produção, de envolvimento, traz esse conhecimento, sabe? Traz esse, tá, mas e aí, o que a gente vai fazer agora? Tá, mas eu entrego às vezes a reunião mesmo, às vezes eu só entrego e vai vindo. Então, esse construir, eu acho que é muito importante, assim. E aí eu vejo que é parte da formação. Então, esse processo todo de produção traz esse conhecimento, né? Esse discernimento, Sim, esse essa vivência e o conhecimento de como é, né? Quando eles forem ver um espetáculo, eles já sabem como chegou até ali, né? Isso é espetacular, né? E aí, essa vivência, essa experiência só agrega, né? Independente se vão ser profissionais da dança ou não, mas agrega como ser humano, né? Exato. E A vida como um todo, né? e eu acho que também tem muito essa questão de que eu gosto muito do que eu faço, né? Eu coloco muito amor em tudo que eu faço, muita paixão. Então eu acho que isso toca, né? Então eu acho que nesse momento também eu vejo muitos alunos e muitas alunas encantadas com a nossa relação, muito por isso, assim, porque é real, assim, né? É uma realização mesmo. E arregaçar a manga e trabalhar sem medo de trabalhar, sem medo do resultado. Porque o processo é mais importante, sabe? Sem esperar o que vai ser, assim. Então, e aí acaba que o resultado é um sucesso, né? Porque a gente tá curtindo o processo, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte. A gente, dia 29 de abril agora, foi o Dia Internacional da Dança, né? E justamente nesse período, a gente está vivendo um cenário de adversidade sem igual, né? Puxando um pouquinho agora para esse período da pandemia, me parece que a palavra adaptação é a grande palavra do momento, né? A adaptação das pessoas em relação a esse período, das empresas em relação a esse período e dos artistas no geral, né? Como vocês fizeram para se adaptar? O que vocês estão fazendo para se adaptar a esse momento? Então, eu acho que todo mundo está buscando, eu acho que é bem isso, a palavra adaptação é um dos grandes aprendizados no momento, assim, e pra gente ver o quão adaptável a gente é, né? Isso é incrível, né? A gente sempre, às vezes, acaba se limitando a um formato e depois a gente amplia. Ju, vou falar assim, quando começou, né, acho que todo mundo ficou um pouco perdido, assim, de como seria, e a gente fez uma reunião, né, na escola, falando da Garagem da Dança, a gente fez uma reunião para tentar traçar, né, e aí a gente tá exatamente isso, assim, tentando, se reinventando e recriando formas de estar, né, estar presente com a dança na vida dos nossos alunos, das nossas alunas, mesmo à distância, né. Então a gente acaba usando as ferramentas online, né, tanto de aulas do Google Meet ou do Zoom, ou às vezes live no Instagram. A gente utiliza, né, partiu para esse mundo virtual para que a gente consiga de alguma forma trazer um momento de alegria, de afeto e de, sabe, soltar um pouco, né, o pensar nesse momento. Exatamente, através da arte, né, que é isso. Então, eu acho que tem sido uma adaptação para todo mundo, assim, tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que acabam não se adaptando, né? E a gente na escola teve um engajamento muito bacana, assim, e isso eu já agradeci e agradeço de novo, assim, porque entra nesse mesmo lugar de lado que eu falei, que me emociona, assim, né? Ver que realmente a gente tem uma união, sabe? Tem um carinho e um cuidado, assim. Então a gente acaba, né, vai se adaptando para esse formato virtual. Não é a mesma coisa, lógico que ter aula presencial não é a mesma coisa do que ter aula online, é completamente diferente. Mas assim, o retorno que a gente está tendo é esse, assim, quando a gente se encontra, nem que seja virtualmente, todo mundo na mesma tela, se vê, troca afeto, troca carinho, troca uma ideia e sapateia e dança junto. É reconfortante, assim. Então, a gente... É bem esse processo. O que eu vejo, muitas pessoas... Então, as aulas de forma online. A gente manteve, mas, assim, o que eu vejo também é uma dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade de entrar. Porque, realmente, é muito difícil. Esse momento de pandemia, a gente está com uma tristeza muito grande no mundo, né? O mundo inteiro está triste. Então, assim, é claro que, por mais que
esteja super feliz, sabe? Por mais que eu tenha coisas incríveis na minha vida acontecendo nesse momento, existe uma tristeza dentro de mim porque eu sou parte desse mundo, Pelo né? positivo, né? Exatamente. Então, Sempre digo que tudo são questões de parâmetros, né? Por mais que a gente tenha alimento em casa e sim. talvez passe as suas adversidades, mas nem se compara Sim, a outras sim. adversidades, né? Por mais que a gente tenha esse período, às vezes possa, sei lá, fazer uma comida gostosa e tudo mais, essa questão coletiva fala mais alto e vibra numa energia mais alta, né? Então, é quase impossível você passar ileso esse período, né? Por mais alto astral que a pessoa seja e tudo mais, né? E eu acho necessário, né? Eu acho necessário também, porque também vem nessa questão da educação, né? Eu acho que a gente também é baseado numa educação de que a gente não pode ficar triste, de que a gente não pode ficar irritado, de que a gente só pode ter bons sentimentos, né? Boas emoções, todas são boas, né? Todas são boas, né? Uma necessita da outra. Eu preciso estar triste para estar feliz, né? A vida é um equilibrar e desequilibrar o tempo todo, né? Então é utópico. Você não se percebe feliz se não passar por momentos tristes. E faz parte, ela. Saúde, se não passar pela... Exatamente. Então, E aí são referências, né? e aí eu acho que esse momento, assim, e aí falando, claro, do público que já frequenta. Eu ia te perguntar justamente isso, como educadora, o que tu observa de aprendizado desse período, né? Então, eu acho, assim, tem várias coisas que a gente poderia aprender nesse período, assim, né? Mas falando sobre as aulas, assim, o que eu vejo dessa tristeza, que é uma tristeza, né? O mundo, quantas famílias estão perdendo pessoas queridas, né? Então, a gente não tem como. Existe algo, a gente, por mais que a gente faça nossas orações, nossas meditações, existe uma coisa triste. Exatamente. Então, Essa vibração exatamente. ruim no sentido de tu estar observando um coletivo ruim, Sim, um coletivo doente, não só doente fisicamente, mas como um todo da sua normalidade e tudo mais, né? E aí eu digo assim, que é muito difícil mesmo você estar sozinha na sua casa, numa rotina onde você estava acostumada a sair, encontrar vários amigos, e dançar junto numa sala de aula, e se abraçar, e de repente você chegar, ter que acordar e colocar o sapato para dançar sozinha, né? Porque por mais que você esteja sozinha. Então muitas pessoas não conseguiram muito quebrar isso inicialmente. Eu falo até por mim, no começo era chato colocar o sapato e começar a dançar sozinha em casa. Eu não gostava. Só que aí na hora que dava 20 minutos sapateando, 20 minutos dançando, eu via que, nossa, que bom que eu fui. Então é realmente um processo de quase depressivo, assim, né? Porque a gente não quer fazer e acaba não fazendo aquilo que a gente gosta. Então a gente acaba fechando. Então, Tem que quebrar um paradigma, né? Que era antes e do que agora é possível, né? o que eu vejo, assim, emocionalmente, meu olhar nesse momento é um crescimento muito grande, assim. O que eu vejo das crianças pequenas, assim, né, de 5, 6 anos, que ainda estão na sua primeira infância, né, não conhecem as emoções ainda, eu acho que o que elas estão aprendendo de, né, não poder sair de casa, não poder abraçar a avó, não poder abraçar o amiguinho ou sair, elas estão se privando por um coletivo, elas não estão se privando só por elas mesmas, né? Então, esse senso coletivo que elas estão aprendendo... Uma situação individual, né? Exatamente. Que aquela criança está passando. Então, eu vejo que emocionalmente um grande aprendizado é esse. Elas pensarem, terem uma assinatura dentro delas que elas nem têm consciência ainda, mas é uma assinatura de coletivo, muito maior do que a gente teve na nossa infância, cheio de abraço. Então, eu vejo que é uma geração que pode despertar isso. E os adolescentes, o que eu vejo é muito isso. É uma geração que não podia ficar triste, não podia ficar com raiva, não podia, porque não recriminando mães ou pais ou família. Não, a gente cresce nesse sistema. A gente cresce nesse sistema de que não precisa ficar triste, não precisa chorar, né? Então, eu vejo que essas adolescentes hoje estão podendo ficar tristes, né? Porque... e estão conhecendo esse sentimento, estão se questionando esse lugar de tristeza. Por que eu estou triste? E buscando descobrir a si mesma, sabe? Então, para mim, o que eu vejo assim de crescimento emocional dessa geração, lá na frente vai ser uma sociedade muito melhor, assim. E eu acho que de aprendizado disso, assim, né? Desse coletivo na essência mesmo, né? Porque também, às vezes, eu vejo muito o questionar do coletivo que vem de fora, né? Esperar um coletivo de outra pessoa, e ao invés de olhar para si e buscar onde está o meu coletivo, né? A gente se ajudar mesmo, né? Segurar um mesmo
como apoio um do outro, né? Ficar forte mesmo, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja divulgar nas redes, entendeu? Cada um pode fazer alguma coisa, né? Então, esse coletivo mesmo, assim, eu acho que é um grande aprendizado que a gente... E aí eu falo até nas aulas, né, online. Tem lá 10 pessoas na sala virtual. Tudo, a gente tem que aprender flexibilidade, porque às vezes eu tô aqui praticando e de repente travou, eu falo, gente, peraí, fulana saiu da sala, caiu, espera um pouquinho. Essa tolerância, essa flexibilidade de esperar o outro, de fazer pelo outro, essa moçada tá aprendendo muito nesse momento, a gente tá aprendendo e a moçada tá aprendendo. Então eu acho que assim, coletivo, flexibilidade, tolerância, eu acho que isso é o mais importante que a gente pode, e união, muita união, né? Porque a gente fala de isolamento social, mas eu brinco que na verdade é um isolamento físico, né? Porque não é social. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que no social a gente está se unindo mais ainda, assim, para realmente conseguir passar por essa fase, né? E a dança vem para isso, assim, nesse lugar, a arte em geral, mas falando da dança que é a nossa linguagem, No geral. ela vem para isso, para trazer esse momento leve, né? Esse momento que a gente tenta distrair, ou seja, para também trazer um momento, às vezes eu tô triste, quando de repente eu tô triste, falei, vou assistir um filme agora para chorar mesmo, né? Porque também vem, né, mexer nas nossas emoções, colocar para fora. E o que eu falo da dança, assim, que para mim é um baita privilégio, assim, em termos de arte, é que ela é nosso corpo, né? Então a dança, a única coisa o nosso corpo é a nossa casa, né? A única coisa que a gente tem quando a gente nasce, desde que a gente nasce até a gente morrer, é o nosso corpo. Então, a gente dançar, deixar uma música, entrar no nosso corpo, mexer nas nossas emoções e extravasar através dele, através das nossas movimentações, através dos nossos, enfim, qualquer tipo de dança que seja uma dancinha na sala, que seja dançar no jardim, sai. Então, essas emoções que mexem, de alguma forma, elas vão saindo. Por isso que eu falo, depois de 20, por isso que eu brinquei, hashtag tira o pijama e vai. Quando a pessoa começa a correr, ela começa a pensar, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso comigo? E tal, e ela vai, ela entra, né? Todo esses sentimentos bons que a adrenalina, né? Que proporciona, e o exercício físico, e depois a gente só agradece por ter começado, né? Eu acredito que a dança online, virtual, talvez proporcione isso, né? Porque quando você não está junto de uma pessoa, com a professora na frente, e dançando coletivamente junto, né? No mesmo espaço, talvez no começo você se sinta até meio inibido, né? De estar dançando na frente de um computador, de um celular, enfim, né? E dá essa tristeza, assim, não dá ânimo, né? Muitas pessoas falaram isso pra mim, não tenho ânimo. E realmente, porque a gente, com essa tristeza, a gente perde um pouco do ânimo. E aí eu brinquei, lancei a hashtag tira o pijama e vai. Porque é isso, assim, quando a gente começa o esporte, como você falou da corrida, ele é incrível. E a dança, que, assim, falando mais da dança ainda, além de liberar a serotonina, ela mexe na emoção, sabe? Ela reverbera muita coisa aqui. Você escuta uma música, ela te traz uma lembrança, né? Então, você ter essa lembrança, trazer no seu corpo e soltar, ela flui, ela vai. Então eu acho... Exatamente, assim, com o coração, né? Então... Como que ficou? Tu acha que os alunos, eles estão engajados nesse propósito também, nesse período em que não se pode dar aula presencial, né? Então, que foi furtado, né? Esse momento da aula individual, mas num período específico que o mundo inteiro está passando, né? Não só os alunos da Gaja Dança. Mas como que foi? Você acha que os alunos, eles abraçaram esse propósito junto, então, fazendo essa aula online, estão juntos nesse período com vocês? Qual a sua avaliação? Então, Ju, falando assim, em termos nacionais, a gente teve de tudo, né? A gente tem uma escola incrível em São Paulo, que tem um trabalho há mais de 30 anos, que teve que fechar as portas, né? Ela fechou as portas semana passada. Tem várias situações. A Garagem da Dança, falando, né, do que a gente está vivendo, e é isso que eu gostaria também muito de trazer, é uma gratidão muito grande, assim, de realmente
os alunos, as alunas, as famílias estarem juntos, assim, eu recebi cada mensagem, assim, de muito carinho. Todo mundo sabe que não é ideal a aula online, todo mundo sabe. Eu, diretora que danço há 30 anos, sei que não é, né? Mas topar essa flexibilidade e apoiar e estar junto com a escola, a gente teve, assim, na Garagem da Dança, a gente teve um engajamento muito bacana, assim, muito bacana mesmo. A gente conseguiu manter, né? A gente entrou em decreto dia 16 de março, então ali a gente já começou com videoaula inicialmente, porque a gente não sabia muito como ia ser essa rotina, né? Porque às vezes numa casa tem só 2 dispositivos e tem 4 filhos, né? E aí todo mundo tem aula online, enfim, até depois que tudo foi se encaminhando, né, para todo mundo entender um pouco, porque primeiro foi um susto para todo mundo, né? A gente não sabia o que ia ser. Pegou todo mundo bem. E aí no final de março para começo de abril a gente entrou com as aulas online, através do Google e do Zoom. E aí foi muito bom, porque é isso, assim, a gente se encontra, as turmas adolescentes e crianças foram mais soltas, e as adultas, né, como a gente tem esse receio, foi um pouco mais resistente a esse formato, assim, mas foi incrível. O primeiro dia de aula no online, todo mundo, ai, que bom que foi mesmo, foi incrível. Então, assim, o que eu tenho a dizer dos alunos e das alunas e dos familiares da Garagem da Dança é incrivelmente obrigada, assim, agradeço muito, porque nós somos 14 professores, 4 pessoas, né, além de mim no administrativo, é uma equipe grande, muita gente sobrevive dali, né, então, exatamente. E claro, uma coisa também que a gente trouxe muito para esse momento, assim, que eu quero muito falar, a gente trouxe a essência do coletivo, mesmo. Então eu tive o cuidado, eu como diretora, de falar com cada família individualmente para saber a situação. Porque é exatamente isso, tem pessoas que não podem continuar financeiramente, mas não vão deixar de continuar a fazer aula. Porque a ideia, a essência do coletivo, quem tem, dá, e quem não tem, retira. Então, assim, tiveram, claro, pessoas que precisaram, de repente, remanejar valores. A gente está, assim, não existe regra. A pandemia não tem regra, né? A regra de valores da garagem existe porque ela precisa de um faturamento para pagar as contas, né? Então, foi muito, muito bonito algumas mães, alguns pais que entraram em contato falando, de repente, da gente oferecer um desconto geral. E aí eu trouxe esse olhar, assim, a gente já vive num valor que já é para pagar as contas, né? Não é uma empresa com altos faturamentos, com grandes faturamentos, enfim, é uma microempresa. Então a gente já como a gente começou a conversa, assim, viver de cultura já a palavra desistência não existe, assim, né? Então é muita batalha, muita coragem. Então a gente trouxe isso, assim, a ideia é, quem precisar de desconto, é óbvio que a gente vai dar. Quem precisar de qualquer tipo de negociação extra, é óbvio que será feito. E quem pode e quer continuar pagando, que é isso, quem pode e quer, porque eu também não posso obrigar ninguém a querer, né, continuar. Acho que cada um tem seus olhares. Então isso foi muito bacana. E aí muitas mães falaram, nossa, Marina, que incrível, realmente, é exatamente isso. Então foi muito bonita essa troca mesmo de valores, de conversa, do que é isso que a gente está passando, sabe? O que a gente pode aprender? Porque assim, eu brinco também desde criança, ser feliz em vão tá tudo certo, né? Mas sofrer em vão, né, gente? Não tem porquê. Vamos aprender, né? Então, assim, a gente Mas tudo faz parte do DNA da garagem. Sim. É plantar e colher, né? Sim. Agora, Marina, eu falei do espetáculo de final de ano e tudo mais, e não posso deixar de citar o Floripatep, né? Um festival que tem 10 anos, né? Foi uma sementinha plantada aqui no Brasil, eu acho que está mais do que consolidada, né? Que deu certo, né? Eu me lembro, a primeira edição começou com menos de 20 pessoas da equipe, né? Hoje a gente tem um público aí de mais de 5 mil espectadores, né? Na última edição aí do Floripatep. E uma programação enorme, dançarinos que vêm de fora, uma oportunidade tanto, né? De Florianópolis respirar cultura, respirar a dança em si, dos alunos da garagem, então também terem acesso, né,
2020, como que foi essa adaptação, o que a gente espera aí do festival? O Floripatep é parte até de tudo que a gente falou sobre educação, né? Ele é isso, assim, ele é a realização de um sonho, então ele me inspira. E aí eu vejo que ele inspira muita gente, assim, todo mundo... E a ideia do Floripatep, por isso que a gente busca patrocínio, por isso que a gente entra nas leis de incentivo, tanto municipais quanto federais. A gente busca muito apoio, porque o intuito do Floripatep é levar a dança para quem não dança. A gente que dança, a gente já sabe o benefício que ela faz, a gente já sabe que ela é ótima, que ela é uma delícia. Mas tem muita gente que não conhece ainda, não tem acesso, né? Então sempre teve o intuito de levar para a rua, né? Então, só que para isso a gente precisa de verba, né? Porque a gente não consegue manter. Então a gente vem crescendo, né? Desde 2014 a gente conseguiu, primeira vez um apoio internacional, foi o primeiro subsídio que a gente teve, depois a gente teve do Estado, e aí a gente trabalhou com as leis nos últimos anos. E aí a gente teve esse ano, né, que a gente está com patrocínio através da lei de Incentivo à Cultura Federal. A SC Gás é uma empresa que está nos patrocinando esse ano. A gente também foi contemplado pela Elizabeth Anderle. A gente tem a Clemar Engenharia também. Então a gente está com um time super bacana para a gente realmente realizar tudo. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Foi um mês antes, né, o Floripatep ia acontecer de 17 a 21 de abril. E aí dia 16 de abril, segunda-feira, 16 de março, desculpa, a gente resolveu realmente adiar. Não tinha condições da gente realizar, convidados vindo da Suíça, Estados Unidos, voos sem vir e, mais do que isso, né, nossa responsabilidade social e saúde pública, né, com a saúde pública. Então, sim, isso pra gente foi mais importante. No momento é lógico, né, dá uma tristeza muito grande, porque o Floripatep é um filho pra mim, né, e 10 anos. Planejamento, né? Sim. É um ano de planejamento. Sim. E tava tudo já ok, com várias pessoas inscritas, tudo já redondinho. E aí a gente teve que adiar, né? Então, claro que de imediato dá uma tristeza, mas é isso, é a tristeza do mundo, não é a tristeza da Marina adiar o Floripatep, é a tristeza de tudo que a gente está passando no mundo, né? Quantas pessoas, né, estão doentes, enfim. Então, foi muito triste, até o meu primeiro comunicado, quando eu adiei, eu estava bem emotiva, bem emocionada. Mas assim, a gente uniu a equipe e em uma semana a gente conseguiu já pensar numa segunda data. A ideia de uma das pessoas, até da Vivian, que é meu super braço direito na garagem, no Floripatep, falou: Má, vamos pegar o último final de semana que der, o último feriado, né? Porque a gente precisa ser feriado porque vem muita gente fora. E aí a gente olhou no calendário, 29 de outubro, 2 de novembro, finados, vamos pegar esse então, pra gente celebrar esses 10 anos esse ano, né? Claro, a gente torce para que até lá tudo possa acontecer. Já tem algumas ideias, né, do que a gente vai fazer como distanciamento físico, né, da gente, de repente, ter mais espaços, porque a gente realiza as oficinas no Sesc Cacupé, então, de repente, a gente vai ter que ter mais espaços para ter mais esse distanciamento, porque eu acho que isso ainda... exatamente. Mas a gente transferiu para final de outubro, começo de novembro, com a programação seguindo a mesma, todos os convidados confirmaram. Então foi muito bacana isso também, todos eles falaram, pessoas como, coisas do tipo: Marina, se precisar, a gente fica sem cachê, você pode pegar meu cachê como parte. Então, esse apoio, sabe, da gente se ajudar, que a gente, claro, precisa da iniciativa pública, precisa, porque é nosso direito, todo mundo paga imposto, todo mundo precisa se beneficiar na hora de uma crise, fato. Mas nós, como cidadãos, cidadãs, iniciativa privada, também podemos nos ajudar, né? Então, foi muito bacana essa transferência. E aí ali a gente já ressignificou toda essa tristeza. E aí a gente também está apoiando bastante, tem vários projetos que a gente também tenta ajudar, porque é isso, né? A gente está falando da Garagem da Dança, que está conseguindo atravessar esse momento, que eu sou bem grata a todas as pessoas que estão com a gente, dando todo esse apoio, mas tem muita gente com muita dificuldade, né? Então, eu acho que o momento é realmente da gente se ajudar, seja afetivamente, seja financeiramente, quem puder, e divulgando, se for o caso, enfim, mas ajudar mesmo, assim, não ajudar simplesmente como protocolo, né? Check, fiz minha parte. Não, entrar mesmo, sabe? Fazer parte. A gente teve um bate-papo no domingo, foi incrível no Floripatep, no Insta do Floripatep, com vários convidados. A Maldi conversou um pouco, trouxe a sua história, o Daniel, a Bia Mataro, a Valéria Pinheiro, a Cris Matala, a Paty Taranto. E a Maldi falou uma frase que a Maldi, no domingo, eles estavam fazendo um projeto que era uma campanha de arrecadação de dinheiros no mundo inteiro, no Instagram das 5 Peg Ladies, para ajudar sapateadores no mundo inteiro.
Então, o foco era arrecadar no mínimo US$ 2.000 e sapateadores do mundo inteiro que estiverem passando dificuldades poderiam aplicar para se beneficiar. E a Maldi é uma pessoa que, por isso que ela é madrinha do festival, porque ela é muito genuína no na nossa vida, assim, então ela sempre me apoiou muito. E eu trouxe isso para ela, eu falei, o que te traz isso, né? E ela contou uma história dela de infância, que na escola ela tinha que fazer uma ação lá social para ela se sentir parte de todo. Então eu acho que isso é um grande aprendizado do momento, a gente se sentir parte um do outro, uma da outra. Eu faço parte de todo, então se todo tá mal, eu também tô mal. Não tem como. E o meu vizinho também, né? O ser humano faz parte do coletivo, acho que a gente tem que se abraçar e se ajudar sempre num período como esse, mais do que nunca, né? Agora, Marina, uma última pergunta aí que a gente está terminando Eu tô a live. sem Já vai tempo. dar uma hora, passou Tá. muito rápido, mas essa parte do ensino virtual da dança, ela veio para ficar? Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Eu acho, Ju, que como grande aprendizado, né, da gente ver o quão flexível a gente é, né? Eu mesma sou uma pessoa bem offline das redes. A minha primeira live na vida foi durante essa pandemia. Então, eu acho que veio pra gente, né, abrir outros caminhos, outras vertentes. Eu acho que pode ser, sim, uma ferramenta, assim, hoje a gente está tendo eventos no mundo inteiro, né, virtuais. Então, eu hoje estou podendo fazer aula com o Derek, que está em Boston, estou podendo fazer aula com o Jason, que está em Nova York. Então, eu acho que é uma ferramenta, a gente, né, abriu esse leque agora de um formato novo, e acho que é uma ferramenta que a gente pode pensar. Claro, eu acho que ela não substitui, né, o presencial, ela não substitui a gente estar realmente junto. Por exemplo, agora a gente está, né, pensando, tem um outro projeto de lei aqui em Florianópolis, né, de 2 vereadores, para a gente ter verba para espetáculos online, né, obras online, shows online. Eu acho que é muito bacana, né, quantas pessoas estão fazendo várias lives, que está trazendo uma paz no nosso coração todos os dias, mas não é substituída pelo show presencial, né? Não é substituída por eu ver o artista ali, por eu sentir o ao vivo, assim. Então, eu acho que é uma ferramenta que pode trazer alguma proximidade pela distância física, né? Até eu tenho uma pessoa que faz um treinamento comigo às vezes. Alguns processos e alguns contatos não seriam possíveis. Sim, mas eu acho que substituir, eu não acho, assim, porque não substitui. Acho que não substitui o presencial, porque a troca da emoção, por exemplo, ontem mesmo foi o Dia Internacional de Sapateado, a gente fez várias aulas durante o dia e à noite a gente começou com uma jam session. E eu abri a noite da jam session com uma música do Mr. Bojangles, porque o Dia Internacional do Sapateado é uma homenagem a ele, por ser o dia do aniversário dele, né, dia do nascimento dele. E aí eu coloquei a música e aí tava aqui na minha casa com o celular gravando e eu me emocionei muito, muito. Caiu lágrima do meu olho, mas eu acho que ninguém viu isso, né? Até teve uma aluna que falou, eu senti daqui, porque eu falei, gente, me emocionei, mas é diferente ver essa emoção, né? Eu acho que toca, porque hoje a gente está mais aberto para essa ferramenta, né? Porque a gente precisa dela. Mas eu acho que quando a gente puder voltar mais presencial, eu acho que ela não substitui. Mas eu acho que ela vai ficar ainda por um bom tempo, Ju, porque eu acho assim, os eventos mesmo, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar para o teatro, por exemplo, né? Teatros grandes, como o Teatro do SIC, que tem 900 lugares, que pode vender metade. Sim, sim. Então eu acho que a gente aceitar essas ferramentas, assim, eu vejo muito, fico bem feliz, assim, gerações mais antigas, né, antes da minha, aceitando essa ferramenta como uma ferramenta, né, de arte, é muito bacana, assim, né? Então eu acho que existe, né, o Circo de Solé está liberando vários espetáculos gratuitos. Tem muitas iniciativas da área cultural. Falta tempo para a gente acompanhar tanta coisa boa que está sendo disponibilizada aí de forma online, né? Mas é bem isso, né? Imagina faltar tempo pra gente não conseguir. É lindo, porque significa que a gente tem um hall de arte, de cultura sendo feito a cada minuto incrível. Então, e a gente tem milhares e milhares e milhões de pessoas, né?
Então, a arte é isso, cada um se identifica com alguma coisa, tem gente que gosta do A e do B, do C. Então, o que a gente precisa ainda é formar essa plateia. É bater nessa tecla de formação, de informação, de trazer, de voltar à cultura, de levar a escola para teatro. Né? Fazer excursão, valorizar, fazer excursão, vão para teatro, vão para cinema, fazer isso, sabe? Trazer essa cultura de volta, sabe? Não só dentro da sala de aula, mas a vivência dessa cultura como processo educacional, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel bem grande como educadora, assim, através da arte e educação, né? Então, Parabéns pela tua missão. A gente espera realmente que tu consiga continuar proporcionando esse legado aí não só para Florianópolis, como para o Brasil todo, impactando a vida das pessoas e principalmente das crianças que passam pelas mãos da garagem da dança, né, como um todo, não só as tuas mãos, mas as mãos de toda a equipe que participa, que está no dia a dia lá contigo, e eu acho que está muito alinhada com essa tua missão, com esse teu pensamento, né, com essa tua forma de ver o mundo e de proporcionar essa educação para as crianças. Tomara que essas crianças possam ser realmente impactadas para a gente ter aí um mundo mais evoluído e melhor do que o que a gente vive hoje, né? Isso que eu realmente desejo. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Ju. Eu acho que... por esse bate-papo, me proporcionar esse momento também. E parabéns aí pelo teu projeto, pela tua missão na escola. Eu agradeço muito também, Ju, por toda essa troca, assim, e isso que você falou é muito importante, assim, acabou que a gente, é pouco tempo, né, a gente quer falar sobre várias coisas, mas eu também sou muito grata à equipe que a gente tem na Garagem da Dança, assim, e toda essa decisão, né, de continuar ainda com as aulas online, não voltar para o presencial, né, porque querendo ou não, o nosso estado já liberou, né, muitas atividades, e a gente ainda prima por essa responsabilidade social, pela saúde pública, para a gente ainda diminuir, né, a proliferação do vírus, né, e pensar muito na questão de que se a gente pode continuar fazendo nossas aulas em casa, online, não é o ideal formato? Não é. Mas se a gente pode deixar quem não pode ficar em casa ir para a rua com mais segurança, né? Então, a gente continuar em casa para quem precisa sair, estar mais seguro com a gente ficando em casa, né? Então, e a equipe toda, assim, da Garagem da Dança, sou muito feliz. É uma família mesmo, assim. É muito gratificante eu ter o carinho e o apoio e ver que a gente olha para a mesma direção, sabe? Que a gente realmente compactua desses valores e que a gente realmente quer, como time, como equipe, transformar mesmo e trazer esses valores para quem passa por ali com a gente, para quem tá junto, para quem troca, porque eu acho que é isso, né? Trocando conhecimento que a gente vai construindo novos conhecimentos, né? Acho que é isso. E é isso, acho que eu diria primeiro te agradeço, né? Também por estar aqui, topar a gente bater esse papo e trazer essas ideias, esses questionamentos. E o que eu diria é isso, acho que é um momento da gente aprender bastante, assim, da gente, né, como o Daniel falou, foi apertado um botão de stop, né? Então, para a gente parar nesse stop e refletir, né? Qual é o nosso papel como parte do todo, né? E aí, quando a gente puder ter consciência disso, acho que a gente vai transformar e criar uma nova normalidade, né? Como a gente já conversou uma vez, né? Que a gente não volte ao normal de antes, né? Que a gente realmente aprenda com tudo isso e crie uma nova história e repense nesse formato de sociedade, de produtividade, de competitividade, de não parar nunca, né? E a gente poder estar mais... exatamente. A gente pensar mais no que vale mesmo de fato, né? O nosso compartilhar, o nosso social, né? Porque a gente não está isolado social. Nosso social, nosso compartilhar, nossa união e realmente ser um coletivo, né? Numa sociedade. Eu acho que é bem isso que a gente pode pensar. E aí, através da dança, a gente tem feito isso na escola e está sendo muito positivo, porque agradeço demais, assim, me emociona realmente, assim, ver... realmente poder contar, assim, sabe, com o apoio de todos os alunos, alunas, familiares,
E é isso, assim, agradeço muito, muito, muito por toda essa troca que a gente vem e só vai crescendo e aprendendo cada vez mais. E agradeço pelo momento. É com essa gratidão, então, que a gente finaliza aqui a nossa live. O Instagram já. Se a gente não finaliza, ele finaliza. Ele pela finaliza. gente. Até deixar o canal. Então, antes de finalizar, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a presença de cada um aqui de forma virtual e que depois possa assistir o nosso bate-papo através do Instagram da Garagem da Dança, né? Isso. Bom, a ideia é salvar, né? Mas o Instagram às vezes está dando alguns bugs, então a gente está buscando soluções se não salvar. Mas a ideia era trocar um pouquinho dessa ideia e deixar o canal também aberto, gente, para quem tiver, quem está aqui, agradecer também por estar aqui, topando, né? Compartilhar. Eu vi que algumas pessoas fizeram comentários, mas acabei não conseguindo acompanhar. Então, agradeço bastante por todo mundo e quem tiver a fim de trocar ideia, conversar, manda mensagem, vamos conversar, vamos trocar ideias, conhecimentos, conceitos, olhares e transformar tudo isso, ressignificar tudo isso para a gente transformar tudo num novo olhar, né? Numa nova história. É isso aí. Obrigada, Ju, obrigada a todo mundo. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Ju, boa noite. Beijo grande. Beijos, tchau, tchau. Tchau. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos e todas vocês. Tenham todos uma boa noite e ficamos aqui. Qualquer coisa, comentário, dúvida, estou aberta para a gente conversar e trocar ideias sobre esse momento. Fiquem em casa, quem puder, se cuidem e sigamos. Um beijo grande.